Nesta aula, vamos estudar a solução de problemas através de equação de primeiro grau. Ou seja, a gente vai transformar um problema, uma historinha, uma história, né, que conta um problema e que exige a solução através da equação de primeiro grau. Então, a base do nosso vídeo, aula em vídeo de hoje, é como a gente pode transformar um problema em uma equação de primeiro grau. Matemática para todos, professora Letícia Vieira Guimarães, UERGS, em Guaíba. Problemas envolvendo velocidade, então, envolve também tempo e distância. Como proceder? Né? Nesse caso, sempre haverá uma das três incógnitas, né? Ou duas incógnitas dessas, né? Com essa característica. Temos aqui um procedimento para resolver um problema. Primeiro, ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que é necessário, qual é realmente o problema. Isso serve para a vida da pessoa também, né? No segundo passo, identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Tá? Então, identificar quantidades, a gente vai ver. Nesse caso que a gente vai tratar de velocidade, distância e tempo, é verificar, então, onde estão essas quantidades e como elas se relacionam. Né? Tem um tempo para uma distância, tem uma velocidade para uma distância, tem uma velocidade para um tempo, e tem outra velocidade para outro tempo, e assim vai. Né? A gente vai relacionando. Eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra, geralmente x, que é a incógnita, não é? Depois expressar as outras quantidades desconhecidas com esta mesma letra, se puder relacionar essa letra x com outras quantidades desconhecidas. Né? Isso geralmente a gente vê essas relações e resolve os problemas. Quarto passo, buscar os dados no problema e que indicam quais as quantidades ou suas combinações que são iguais. Né? Procurar as igualdades. Aí, quando a gente encontra essas igualdades, a gente já percebe que existe a tal balança da equação, né? E quando a gente percebe que isso ali está implícito no problema, a gente passa a formular, então, que é o quinto passo, formular a equação igualando as quantidades ou as combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores. E, por último, então, resolver a equação obtida e comprovar a solução. Certo? Bom, vamos ver como isso se desenvolve num exemplo que vamos apresentar em seguida. Tem um exemplo aqui de um problema e um exemplo da solução. Vamos pegar e tentar fazer o primeiro passo, ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que deseja. Está aqui o problema. Um grupo de atletas fazem uma corrida de 38 quilômetros em 7 horas. Durante 4 horas, correm em ruas pavimentadas e o resto do tempo em caminhos sem pavimentação, com certa dificuldade. Se a velocidade média, quando corriam sobre o solo irregular, for 2,5 km por hora menor que a velocidade média, quando corriam em ruas pavimentadas, encontre a velocidade média e a distância percorrida em cada trecho. Então, vamos ver aqui, tem umas quantidades e tem umas relações. A quantidade aqui de 38 km por hora, né, essa velocidade, foi obtida durante 7 horas, né, a velocidade média, né, durante 7 horas. Eles conseguiram correr
velocidade média, né? Então, 38 quilômetros em 7 horas. Daí, nós temos a distância e o tempo. Então, nós temos uma velocidade média aqui. Agora, aqui diz a velocidade caiu, né? Quando eles entraram em um terreno que não era tão bom para a corrida assim. Caiu 2,5 km por hora, né? Encontra a velocidade média e a distância percorrida em cada trecho. Afinal, que trecho cada trecho é esse? Primeiro trecho, né, durante as 4 horas, né? E o restante, quer dizer, restante das 7 horas, quer dizer, 7 do total, né? Eles correram em uma estrada com pedregulhos ou com árvores, eu não sei bem, não estava pavimentada, né? Então essas são as relações que a gente tem, né? E agora, acho que ficou bem claro, então, os atletas correram durante 7 horas, 4 horas eles conseguiram manter uma velocidade maior, porque estavam correndo, sei lá, no asfalto, e depois passaram a correr em uma terra, um pedregulho, ou lama, que diminuiu a velocidade em 2,5 km por hora, né? Acho que ficou claro. Em vermelho está a pergunta, encontre a velocidade média e a distância percorrida em cada trecho. Agora, identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Vamos ver como a gente pode identificar. Eu fiz um esquema, porque nesse esquema a gente pode visualizar melhor o que acontece. Ele aqui tem um total de 38 quilômetros nessa seta vermelha, que foi percorrida em 7 horas. Nessa seta azul, tem as ruas pavimentadas, que foram o trecho de ruas pavimentadas, que seria o primeiro trecho, que levou 4 horas para correr, né? E temos aqui uma velocidade média que a gente não sabe, eu botei V1, e a distância que a gente não sabe, que é D1. Então, nesse trecho sabemos que foi durante 4 horas essa corrida, do total de 7 foram 4, e a velocidade a gente não sabe, nem a distância que foi percorrida, que é justamente o que o problema pede. E coloquei o restante do trecho, então, o restante do trecho é 7 menos 4, 3 horas, né? Com uma velocidade média V2, né? O trecho 2 com a velocidade média V2, que não se sabe, e a distância D2, que não se sabe. Muito bem. Coloquei aqui uma legenda, porque vermelho é o trecho total, azul o primeiro trecho de corrida e o verde o segundo trecho de corrida. Creio que isso aqui já demonstra as informações que a gente retirou. Tem mais coisas nesse problema que a gente pode investigar. Então, ficamos com isso aqui, são as informações que temos, mas não sabemos essa velocidade. Botamos aqui que a velocidade 1, né, eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra, geralmente x. Então, uma das coisas desconhecidas, a primeira era V1, a velocidade do primeiro trecho, a velocidade média do primeiro trecho, ficou em x. Não é? Já que a velocidade do segundo trecho era 2,5 km por hora menor que a velocidade do primeiro trecho, então eu coloquei que era x, V2 é x menos 2,5 km por hora. Certo? Então, elegemos já a quantidade x, que é a velocidade 1, e expressamos as outras quantidades desconhecidas com o mesmo x. Está ali. Muito bem. Temos outras coisas desconhecidas, que é a distância 1 e a distância 2, que nós vamos tratando depois. Bom,
Agora aparece. Buscar os dados no problema que indica quais as quantidades ou suas combinações que sejam iguais. Vamos ver, então. A distância 1, né? A distância é tempo vezes velocidade, né? Então, a gente pode achar a distância 1 com o tempo de 4 horas vezes a velocidade 1, que é x km por hora. E a distância 2 também é velocidade vezes a distância 2, que é 3 vezes x menos 2,5 km por hora. Né? Então, a gente vai relacionando. Tá? E a gente sabe que a distância total, né, é igual à distância 1 mais distância 2. Então, temos também essa informação. Né? Somando tudo, temos a distância total, que é 38 quilômetros, né? Tá? E a distância total é igual a velocidade 1 vezes o tempo 1, velocidade 2 vezes o tempo 2. Então, temos aí já essas relações, né? Estamos combinando essas relações dentro do que a gente conhece e colocando em várias equações, né? Em várias situações que a gente já conhece da própria física. Agora, vamos formular a equação. Tá aqui, ó, com números, né? Aquela equação que é a distância total é igual a V1 vezes T1 mais V2 vezes T2. Velocidade 1 vezes tempo 1 e velocidade mais a velocidade 2 vezes tempo 2. A distância total ali, inserindo os valores. 38 km, aliás, 38 km vai ser igual a x km por hora, né, que é a velocidade 1, vezes 4 horas. Tá? E a distância 2 é x menos 2,5, que é a velocidade 2, vezes o tempo, que é 3 horas. Disso aqui, a gente faz o cálculo, né? Nesses cálculos deu 38 km vezes 4x quilômetros, mais 3x quilômetros menos 7,5 quilômetros. Botando tudo nas variáveis, agregando as variáveis, 4x mais 3x, 7x quilômetros menos 7,5 km por hora de um lado, igual a 38 km por outro. Né? 38 km mais 7,5 km igual a 7x quilômetros. Temos, então, que 4,5 km é igual a 7x quilômetros. 7x igual a 4,5, temos que x é igual a 6,5 km por hora. Tá aqui. X é 6,5, então V1 é 6,5 km por hora e V2 é 6,5 menos 2,5, 4 km por hora. Temos, então, aí a velocidade 1, 6,5, velocidade 2, 4 km por hora, distância 1, 6,5 vezes 4 horas, deu 26 km, e a distância 2, 4 vezes 3, 12 km, e no total dá os 38 km das 7 horas de corrida. Muito bem, essa é a nossa solução, espero que vocês refaçam, né? Sempre pensando em cada passo que que a gente tem que fazer para chegar na solução, passo a passo, pensando e exercitando e colocando as equações, né? Colocando as quantidades, fazendo as relações entre elas e resolvendo através de equações, certo? Então tá, muito obrigada. Vamos. Nessa segunda parte, nós vamos estudar problemas que implicam a realização de trabalho. Então, lendo aqui, geralmente, problemas desse tipo compreendem a rapidez com que determinadas tarefas são executadas. São resolvidos encontrando-se a fração de trabalho realizada por cada indivíduo na unidade de tempo. E depois, encontrando a relação entre as frações. Então, vejam, primeiro, encontra-se a porção de trabalho, a fração de trabalho que cada indivíduo realiza, e depois
se acha a relação entre as frações. Equações geralmente mostram relações, né? Relações matemáticas. Quando se emprega esse método, a unidade, ou o número 1, representa o trabalho total a se realizar. Vamos ver o que isso significa quando nós resolvermos esses nossos exemplos dentro desse vídeo. Primeiro, vamos revisar o nosso algoritmo de como colocar um problema no formato de uma equação, certo? Sempre usando o procedimento de ler cuidadosamente o problema, estudá-lo até que fique bem claro o que se deseja, identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas, eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra, geralmente o x, porque o x representa o que é desconhecido, chamado também de incógnita. Depois expressar as outras quantidades desconhecidas com esta mesma letra. Ou seja, relacionar as outras quantidades desconhecidas à quantidade que a gente denominou como x. Buscar os dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações sejam iguais. Ou seja, a gente está começando nesse ponto a definir as equações. E formular a equação igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores. Então, essa equação é que deve representar, então, o início da solução matemática. E é isso que interessa na nossa cadeira, na nossa disciplina. Resolver a equação, né, e comprovar a solução. Vamos ver, então, esse problema. Vamos ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que se deseja. Temos aqui um agricultor que pode arar um terreno, um certo terreno, com um trator em 4 dias. E ele tem um ajudante, um vizinho, que pode fazer o mesmo trabalho, né, sozinho, né, com um trator menor, em 6 dias. Em quantos dias podem arar o campo se trabalharem juntos? Né? Então, o que temos aqui? Um trator em 4 dias, em que o agricultor, o dono da terra, pode arar todo o terreno em 4 dias com um trator. Já um ajudante pode usar um trator menor em 6 dias. Né? A pergunta: em quantos dias podem arar o campo se trabalharem juntos? Né? Se imagina, então, que com trator menor leva 6 dias, com trator maior leva 4 dias, né? A gente vai ter um número menor de dias, ou seja, menor tempo os dois trabalhando juntos. O quanto isso é, vamos tentar resolver. Vamos ver, então. Então, trator menor e 6 dias. Temos aqui um esquemático: agricultor com trator grande, um terreno em 4 dias. Ajudante com trator menor, pequeno, um terreno em 6 dias, o mesmo terreno. Então, já fizemos um esquema aqui. O agricultor com trator grande, um terreno em 4 dias, né? Quanto do terreno ele pode arar em um dia, né? Em um dia, um terreno em 4 dias, em um dia, um quarto do terreno. O agricultor, tá? Ele está em todos os quadros azuis. Então, a resposta é: esse agricultor com o trator maior, ele pode arar um quarto do terreno por dia. O ajudante com o trator menor, ele vai trabalhar e vai arar um sexto do terreno por dia, né? Olha ali. Um terreno em 6 dias, divide os dois lados por 6, né, da equação, e temos, então, um sexto de terreno em um dia, na parte verde, nos quadrinhos verdes ali, né, que estão envoltos em contorno verde. Agora, vamos eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra X,
Depois expressar as outras quantidades desconhecidas com a mesma letra. Vamos ver se conseguimos. Botamos assim, ó, a quantidade de 1/4 de terreno por dia é a x1. E a quantidade de 1/6 de terreno por dia, botei x2. Buscar os dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações que sejam iguais. Então, nós temos aqui que x1 é 1/4 de terreno por dia e x2 é 1/6 do terreno por dia. x1 é agricultor com trator grande e o x2 é o ajudante com trator menor. Juntando os dois, né? Se os dois trabalharem juntos, por dia, eles podem arar x1 mais x2 igual a 1/4 mais 1/6. Então, já temos aqui as quantidades e uma combinação, né? Efetuando essa soma de frações, temos, então, x1 mais x2 igual a 5 sobre 12. Ok? 5 sobre 12 quer dizer que é 5 terrenos em 12 dias. Né? Porque x1 teria que trabalhar 4 dias para fazer um terreno, né? Então, é 1/4. Um terreno em 4 dias. 1 no numerador e 4 no denominador. x2 teria que faz um terreno em 6 dias. Então, é 1 no numerador e 6 no denominador. Os dois juntos fazem 5 terrenos em 12 dias. Se fosse 6 terrenos em 12 dias, quer dizer que eles fazem meio terreno por dia, só que é um pouquinho menos, né? Que meio terreno. É aproximadamente 0,4167. 0,4, né? Tá mais próximo de 0,5, quase a metade de um terreno, se os dois fizessem o trabalho juntos, um com trator grande e outro com trator pequeno. Agora, então, vamos formular as equações igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores. Vamos colocar o que a gente achou. A gente achou que é 5 terrenos em 12 dias ou 0,4167 terrenos por dia, os dois juntos trabalhando, né? Então, é isso aqui. E quantos dias serão necessários para terminar o serviço? Já que fazemos 5 terrenos em 12 dias, a gente pode dizer, então, que deve ser igual a 1 terreno em x dias, né? É uma proporção, né? 5 terrenos em 12, 1 terreno em x. Tá? Então, nós temos essa equação, 5 sobre 12 igual a 1 sobre x. Então, vamos lá, vamos juntar tudo, resolver a equação obtida e comprovar a solução. Nós temos, então, que x1 mais x2 é 5 sobre 12, né? Que, na verdade, quer dizer 5 terrenos em 12 dias, ou 0,4167 terrenos por dia, né? E quantos dias serão necessários para terminar o serviço? Sim, se 5 é 12 dias, 5 terrenos é 12 dias que eu preciso, um terreno eu preciso de menos dias, mas é x dias, quantos dias serão? Fazendo essa equação, né? 5 sobre 12 igual a 1 sobre x, nós temos que é 12 sobre 5, o x. 12 sobre 5 é 2,4 dias, 2 dias mais trabalhar mais um pouquinho lá, quase meio dia para trabalhando juntos, né? Se o agricultor trabalhando sozinho leva 4 dias e o ajudante sozinho 6 dias, os dois juntos eles terminam bem mais cedo, 2,4 dias. Isso aí. Problemas diversos, além dos problemas já discutidos anteriormente, temos uma variedade ampla de problemas que podem ser resolvidos por meio de equações de primeiro grau. Para formar uma mistura de concentração fixa,
com respeito a uma ou duas substâncias, né? Outros problemas envolvem uma mistura de artigos de diversos preços, né? E outros, mistura de água, quantidades de vazão, né? Nesses problemas deve-se lembrar que a quantidade total de um componente em uma mistura é igual à soma das quantidades em cada uma das substâncias combinadas. O que quer dizer que se a gente tem uma substância que tem, por exemplo, álcool gel 70 graus, a gente sabe que tem 70% de álcool em um restante de substância que é 30%. Então, se a gente tiver 1 litro, a gente tem 700 mililitros, né? Se tiver 2 litros, é 2 vezes os 700 mililitros de álcool, e assim por diante, sendo proporcional. Então, a quantidade da própria substância, a quantidade de álcool, mesmo não sendo essa substância completamente álcool, né? A gente está sofrendo isso, a gente sabe muito bem como é. Então, vamos ver o exemplo, né? Vamos ver como a coisa anda primeiro. Todas as vezes a gente vai ter o mesmo cuidado de executar 6 passos, né? Ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que deseja. Identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra, geralmente se representa por x, x sendo a incógnita. Depois, expressar as outras quantidades desconhecidas com esta mesma letra, ou seja, relacionar essa conhecida com as desconhecidas, né? Buscar dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações são iguais, ou seja, isso aí já nos dá uma ideia da equação que vamos ter. Formular a equação igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores, né? Então, aí é o que interessa, é formular a equação, a gente tem que enxergar e colocar essa equação para a gente poder tratar matematicamente. E, por fim, resolver a equação, né? Que a gente tem estudado até agora para isso, né? Então, vamos a um exemplo. Nesse exemplo, vamos ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que deseja. O problema. Quantos litros de uma solução de 74% de álcool se deve misturar a 5 litros de outro líquido com 90% de álcool, para se obter uma mistura de 84% de álcool? Sim, então a gente tem uma solução com 74% de álcool e 5 litros de uma outra solução com 90%, mas a gente quer uma com 84%. Né? Então, estamos aqui, 74% de álcool da primeira solução, 90% de álcool da segunda solução, e nós temos 5 litros dessa segunda solução, né? E nós vamos usar esses 5 litros para obter uma mistura com 84% de álcool. Entendido. Né? Então, vamos colocar identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Nós temos aqui que a primeira solução é 74%, então 1 litro dessa solução tem 0,74 litros de álcool, 740 mililitros de álcool, né? 1 litro da segunda solução tem 0,9 litros de álcool, 900 mililitros de álcool. Então, esses 5 litros que a gente vai ter 4,5 litros de álcool nesses 5 litros dessa segunda solução. E a solução resultante, a gente quer que cada litro dessa solução resultante tenha 0,84 litros de álcool, né? Então, tá aí, identificamos essas quantidades aí. Agora, eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-las por uma letra, geralmente x. Depois expressar as outras quantidades desconhecidas com essa mesma letra. Bom, temos aqui a primeira solução, 74%, ou 0,74 litros de álcool por litro. A segunda solução, 0,90 litros de álcool por litro.
E a terceira, que é a solução resultante com 0,84 litros de álcool por litro, né? Então, vamos colocar X como a quantidade necessária da primeira solução, que a gente não sabe, né? X é a quantidade necessária da primeira solução, né? E é o que ele quer saber, né? Quantos litros de uma solução de 74% de álcool se deve misturar a 5 litros para ter a mistura de 84% de álcool, né? Então, X é a que a gente não conhece, a quantidade necessária da primeira solução para que temos uma quantidade Y de solução resultante com 84% de álcool. Já elegemos, então, X e Y, são variáveis que a gente colocou, né, incógnitas nesse problema, né, matemático. Buscar os dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações que sejam iguais. Vamos ver, a gente tem que X quantidade necessária da primeira solução de 74%, mais 5 litros da segunda solução de 90%, vai dar Y quantidade de solução de 84%, né? Como a gente determinou que X seria a quantidade da primeira e Y a quantidade da resultante, né? Percebendo isso, vamos formular a equação igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores. X quantidade necessária da primeira solução de 74%, mais 5 litros da segunda solução de 90%, igual a Y quantidade da solução resultante de 84%. Sabendo que a quantidade vai ser proporcional a essa porcentagem, né? Que é 0,74 na primeira, né? X vezes 74, né? Não, tem uma coisa ainda, né? Que eu não coloquei aqui. Y, né? A quantidade da solução resultante vai ser igual à soma de X, que é da primeira, mais 5 litros da segunda, tá? Isso aí. Agora, a gente sabe que X, quantidade necessária da primeira, vai ter X vezes 0,74 quantidade de álcool, né? Na resultante, nós vamos ter Y vezes 0,84 quantidade de álcool, né? E sendo Y igual a X mais 5, a gente pode substituir o Y por X mais 5 ali. X mais 5 vezes 0,84. Vai ser a quantidade de álcool que vai ter na solução resultante. Então, a gente pode pegar e fazer a nossa soma, não? Que é Y, quantidade de solução resultante de 84%, vai ser X mais 5 vezes 0,84, vai ser igual a X vezes 0,74, que é a quantidade necessária da primeira solução e a quantidade de álcool que tem nela, mais 5 vezes 0,90, que é 5 litros da segunda solução, que é 90%, que é 0,9. Tá? Então, temos aí, em vez de duas incógnitas, a gente tem uma incógnita só, que é x. A gente já substituiu o y por x mais 5. E a gente, então, tem uma equação com uma incógnita. Certo? Vocês façam de novo, vocês vejam o que está acontecendo e perguntem se tiver alguma dúvida. Agora, vamos resolver a equação obtida e comprovar a solução. Estamos aí. X mais 5 vezes 0,84, que é a solução final, igual a x vezes 0,74, mais 5 vezes 0,90. Fazendo, então, a multiplicação do binômio vezes 0,84, ficamos com 0,84x mais 4,20 igual a 0,74x mais 4,5. Efetuando, deu 0,10x igual a 0,3. 0,10x dividido por 0,10 deu x igual a 0,3 dividido por 0,10, que deu 3. X igual a 3 litros. Então, a quantidade necessária da primeira solução de 74% é 3 litros.
Então, sabemos que a quantidade da solução resultante é 3 mais 5, vamos ter 8 litros no final. Mas a pergunta era quantidade necessária da primeira solução, 3 litros, certo? Então, cada um pode, então, diluir o seu álcool para fazer seu álcool 70%. Agora que sabem como fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos adiante, vamos fazer os nossos exercícios propostos, né? Resolver alguns probleminhas que são propostos na folha de exercício e vamos perguntar se tiverem dúvidas com esses problemas. Obrigada e vamos tocar em frente. Pessoal, então este vídeo está à sua disposição. Quando e quantas vezes você quiser assistir aí no canal de Matemática para Todos. Vocês podem, durante essa revisão dessa aula, se vocês estiverem assistindo novamente, pausar o vídeo, anotar os conceitos no caderninho, né? Também assistir o vídeo e pausar, anotar no caderno os procedimentos, voltar o vídeo, né? Pausar e copiar os exemplos no caderninho e, ao copiar os exemplos, refazê-los sem olhar a solução que está no vídeo e depois olhar novamente a solução e verificar se está certo. E anote as dúvidas no caderninho e envie as dúvidas por e-mail. Vocês podem tentar fazer os problemas que estão na lista, aliás, que está nos comentários desse vídeo aí no canal. Tá bom? Aproveitem e até a próxima.